Pronto. Então vamos lá, mais uma vez, né? Recomeçar aí a nossa live toda quinta-feira às 18h05. Estamos aqui na nossa live falando sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos, sobre empreendedorismo. Hoje o nosso assunto é empreendedorismo. Então nós vamos... Carla Adrianas, ela é CEO da Nacional Persianas, e ela vai compartilhar a história dela, como que foi essa trajetória dela aí. Antes de eu desligar, né, a live para reiniciar o Instagram, eu estava contando para vocês, né, que ela também, ela é empreendedora, e ela veio da sala de aula, né, como eu. Então, a gente se conheceu nessa época e uma longa história, né, pela frente aí, uma longa história adiante. Então, nós vamos conversar sobre isso, quais foram, né, os caminhos, como que foi essa construção do empreendedorismo, porque existem coisas que a gente precisa fazer, né, para a gente poder dar conta do nosso próprio negócio. E que tem tudo a ver com todos os assuntos que a gente vem tratando, né, autoconhecimento, autodesenvolvimento, relacionamentos, né. Não sei se ela está ouvindo. Eu já mandei o convite, deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Vamos ver se ela responde, né? Vamos ver se ela responde. Para a gente poder. Começar a conversar sobre o nosso assunto e contar. Ai, finalmente, estou falando que esse negócio é uma peleja. Até que enfim deu. Até que enfim deu certo. Ah, esse Instagram, vou te contar, viu? Ele ajuda, mas tem hora que ele atrapalha. Verdade. Mas agora já estamos aqui juntas na nossa live, né? E vamos aqui dar continuidade, dar sequência. Eu estava aqui contando os nossos convidados e a gente se conheceu há muitos anos, né? Que você vem da sala de aula como eu, que é empreendedora, mas que vem da sala de aula como eu. E que vai contar aí pra gente essa história, né? Essa sua história de sucesso, né? Na trilha empreendedora aí. E aí, Carlinha, eu queria que você começasse contando pra gente, né? Como é que você caiu de paraquedas aí no empreendedorismo, da sala de aula para o empreendedorismo? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, foi através dos meus pais, né? Meus pais são empreendedores natos. Minha mãe decidiu abrir uma fábrica de persianas. Eu estava grávida do meu filho há mais de 15 anos atrás. E eu trabalhava junto com você, né? Nessa escola, uma escola de ensino regular, Sim. inglês. E nessa época ela falou, ó, tô abrindo a fábrica e é para você vir trabalhar comigo. E foi, né? Eu ainda fiquei um tempo intercalando entre a fábrica, como você já sabe, intercalando aí entre a fábrica e dando aula. E depois de um tempo eu abri mão e hoje estou por conta da empresa. Sim. Uma coisa bacana, né, que é importante a gente compartilhar com as pessoas, nessa trilha, né, do empreendedorismo, o que você percebe, assim, o que você acha que faz diferença hoje? Assim, olhando para Carla, né, de quase de 15 anos atrás aqui, quando começou a me camelar e tal, e para Carla de hoje, né? O que você percebe que faz diferença nessa questão da construção do seu empreendedorismo mesmo, né? De você enquanto empreendedor. A diferença hoje é que eu tenho consciência da necessidade do autoconhecimento, né? O tanto que ele colabora para o planejamento estratégico da empresa, e não é só para o planejamento da vida profissional, não, mas da vida pessoal também, né? Ele Sim, realmente sim. influencia em todos os lados da nossa vida. Sim, certamente.
Exatamente. E como que o autoconhecimento funciona, assim, como que você busca esse autoconhecimento, Carlinha? Então, um tempo atrás, a gente, eu digo a gente porque a minha mãe hoje ela não está tão presente na fábrica como antes, né? Ela reduziu o tempo dela, mas ela continua lá. Merecidamente? E isso, ela e meu pai formamos um conselho de gestor em que a gente toma as decisões estratégicas de planejamento da empresa, mas o que eu percebo é que hoje a gente precisa tá preocupado nesse sentido. Então, em 2020, a gente iniciou um acompanhamento naquela época com o Tony, né? E hoje a gente faz esse acompanhamento com você. E faz toda Sim, a sim. diferença realmente, porque quando uma pessoa vem de fora, né, e traz uma visão para a gente que está ali tão envolvido, né? Às vezes a gente não consegue enxergar as soluções e às vezes as coisas estão tão ali e a pessoa vem de fora trazendo essa visão dela, tudo se abre, né? A gente consegue Sim, enxergar melhor, planejar melhor, se organizar melhor, né? Tudo. sim, sim. Entendi. E como que você tem alguma história, né, assim, para contar para a gente de a diferença, né, a diferença que fez você, por exemplo, se conhecer melhor, né? Que o primeiro ponto que você trouxe foi a importância do autoconhecimento, se conhecer melhor, saber melhor, né? Como que você como que você funciona, as limitações e os pontos fortes, para você trabalhar com isso. Você consegue lembrar de alguma história para você compartilhar conosco, assim, provando, né, para os nossos ouvintes aí, o quanto que isso faz diferença e fez diferença na sua carreira? Então, eu tinha uma dificuldade enorme em dizer não. E às vezes depois de um tempo, a gente vai entendendo que o não também é importante. Porque quando você diz para o seu cliente, olha, aqui eu dou conta, a partir daqui eu não dou conta. Eu estou criando um vínculo, né, não só de assertividade, mas de confiança com o meu cliente. De Então, ele sabe confiança, que eu exatamente. firmar com ele, eu vou cumprir. Né? Nós Sim, vamos, aqui no caso, a nossa equipe. sim, Mas como eu, à frente hoje, na questão da gestão, eu entendo a sim, importância, hoje, depois desse trabalho que a gente vem fazendo, a importância e o cuidado em dizer, ser claro com os clientes, ser assertiva e dizer não quando necessário. sim, sim. A assertividade, ela é muito importante. Sim, sim. Então, eu tinha muita dificuldade nesse sentido, né? Eu queria suprir todas as necessidades dos meus clientes. E às vezes minha mãe mesmo me chamava muita atenção. Cuidado, né? A gente tem que ter um cuidado, porque se você firma um compromisso, você tem que dar conta, mas você tem que fazer os cálculos antes, tem que haver um cuidado nesse planejamento. E a gente foi entendendo, né, com esse trabalho, aos poucos, essa necessidade de ser assertiva mesmo, sem ter vergonha de quando você não dá conta e você dizer isso, você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que te atrapalha e o que te agrega, né? E trabalhar com Sim, os pontos que te atrapalham mesmo. Porque eu sim, entendo hoje o que há coisas que a gente nem tudo a gente gosta de fazer na gestão de empresa, né? Então, às vezes a gente sim, ensina muito. E sim, com as técnicas que você vem falando, e antes a gente também trabalhava um pouco com o Tony, nesse sentido de ir fazer o que precisa ser feito sim, de maneira assertiva. sim. E um ponto que eu acho importante, que eu acho que você vai concordar comigo, Carlinha, porque a gente tem trabalhado esse ponto na nossa mentoria, né, nessa nossa caminhada juntas aí para o benefício da Nacional Persianas, é a questão de fazer, né, falar este não, se posicionar,
da forma como a empresa precisa, né? Igual você falou, nem tudo que tem na empresa a gente gosta de fazer, mas tem que fazer, porém sem se agredir, né? Porque tem coisa, igual, por exemplo, falar o não. Falar o não era uma dificuldade que você tinha. Às vezes ainda está um pouco difícil para você, né? Eu posso dizer que eu estou te acompanhando, eu sei. Mas a sua trajetória, ela é muito bacana nesse sentido do aprender a se posicionar, só que é sem se autoagredir, né? Assim, às vezes, né, no seu caso, cada um tem o seu motivo. No seu caso, a dificuldade em falar o não era muito para não magoar o outro, para não machucar o outro, né, para não causar uma situação, né, de chateação e tudo. Então, agora, com essa sua caminhada, hoje você fala esse não e continua não agredindo, não machucando, né, não magoando ninguém, mas agora você consegue se posicionar, falar o não. E o falar também, porque cada um é de um jeito, né? Então tem gente que fala o não na lata, né? E pronto, acabou. Às vezes tem até que fazer o trabalho ao contrário, né? Para aprender a falar um sim aí de vez em quando. Tem gente que custa falar um não, então quando fala de uma forma que magoa os outros. E aí acaba alimentando aquela crença de que falar não é legal porque magoa os outros. Então, a importância da gente achar um lugar onde a gente consiga ter a assertividade, construir a assertividade no teor da palavra, né? É ser assertivo, é fazer as coisas da melhor maneira que eu dou conta, né? Considerando as minhas limitações, igual você trouxe aí, né? Considerando as limitações. Porque não adianta querer que uma pessoa que tem toda a dificuldade do mundo de falar não, a partir de amanhã vai sair por aí falando não para todo mundo, né? Assim funciona. Eu vou sair daqui e ir para lá da noite para o dia, talvez nem nunca. Então, a gente precisa arrumar um lugar que seja saudável, né? Então, essa importância, né, de achar esse lugar saudável para o posicionamento, né? Para se posicionar. Então, eu percebo que até nas relações com os meus pais, por exemplo, isso melhorou muito. Porque eu realmente tinha uma dificuldade muito grande em dizer não e uma necessidade enorme de mostrar que eu dava conta, mas isso, às vezes, até me maltratava, porque eu queria muito mostrar que eu dava conta e, às vezes, realmente eu tinha essa dificuldade em me posicionar, né? Que eu fiquei, que eu não contei, a última foi, meu pai queria muito que eu fosse para a produção, agora por último, você tem que ir, você tem que produzir lá junto com os meninos e tudo, porque eu acredito que ele queria mostrar que eu dava conta, ou nesse sentido. Eu falei, pai, não há necessidade disso, né? É claro que se eu for para a produção, eu vou demorar um tempo maior que os nossos funcionários que já estão lá fazendo determinado tipo de persianas todos os dias, porque ele está praticando ali todo dia. Eu vou demorar um tempo maior, é claro. Mas eu sim. Porque eu não estou praticando todos os dias aquele ato. Sim. O importante é que eu conheço cada peça que está ali. Eu sei montar. Eu não estou praticando todo dia, mas eu sei fazer. Sim. Nem sempre a gente precisa estar fazendo, mas o que importa é que você conhece. Eu falei, não, isso eu conheço. Sim, exatamente. E olha que bacana, né? Olha o tanto que isso foi importante. Talvez eu até topasse, né? Deixasse o meu serviço lá por fazer e fosse para mostrar que eu dava conta. Que você dava conta. Mas hoje eu já entendo que não há necessidade disso, né? A gente pode conversar e o outro vai entender e é igual você disse, sem magoar. Sim, sem magoar. E aí eu me lembro que a gente também conversou, né, sobre essa questão, né, dessa construção, né, da Carla empreendedora, desse melhoramento da Carla empreendedora. Nós também conversamos sobre a importância da comunicação, né, o quanto a comunicação faz diferença, porque às vezes a gente abre um empreendimento
e acha que é só ir lá e abrir o empreendimento porque a gente tem um conhecimento técnico específico ou porque a gente quer resolver um problema de alguém, ou da sociedade, ou de uma comunidade. Mas aí a gente esquece que a gente não precisa nascer empreendedor. Empreendedorismo é uma habilidade que a gente pode desenvolver e deve desenvolver. Todos nós devemos desenvolvê-la. E a comunicação é um ponto muito relevante para a gente conquistar, né, clientes, funcionários, os sócios, igual você, com seu conselho diretor, com seus pais. Então, assim, a comunicação é muito importante, né? E aí eu queria que você contasse para a gente, né, como que é essa questão na sua caminhada, né? O que representou para você essa melhoria, né, nas habilidades de comunicação? Eu tinha uma dificuldade, às vezes, de passar a minha mensagem, né? De a pessoa entender exatamente aquilo que eu queria passar. Às vezes eu era entendida de uma maneira errada. Sim. Né? Então, hoje eu já consigo me posicionar melhor e ser mais assertiva no que eu quero dizer. Né? E sendo mais um pouco efetiva também. Isso tem me ajudado mais nesse sentido. Né? E a gente, ótimo. além da comunicação, o conhecimento também é importante, né, Pri? Não tem jeito. A gente tem que estudar. Depois que eu fui para a fábrica de persianas, da Nacional Persianas com mãe, que mãe fundou, eu comecei a estudar mesmo essa área. Eu fiz curso de design, entender mais a linguagem, do que os arquitetos estão pedindo. Sim. Trabalha direto com o lojista, né? E tem que estar dentro dessa linguagem técnica, a gente precisava entender mais um pouco desse mundo. Hoje também, além, é claro, do seu acompanhamento, eu também faço o curso de MBA em gestão empresarial para entender mais essa questão desse mundo. A gente tem que estar sempre atualizando, né? Então, uma coisa tem que estar ligada à outra, né? O conhecimento, o trabalho que a gente vem fazendo muito, vem melhorando o nosso desenvolvimento, né? Eu sei que ainda há muito para crescer, para se aprender, mas a busca é importante. Sim, exatamente. E aí você falando essa questão, né, do curso do MBA de gestão, além da mentoria, né, que estamos fazendo e tudo, e da importância do conhecimento, da capacitação, desse movimento, né, o tempo todo ali. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que mais você acha, né, além dessas coisas que nós falamos, que é importante para um empreendedor, né? Assim, que foi importante para você? Nós falamos aqui comunicação, falamos a questão do planejamento estratégico, né? A gente precisa ter uma estratégia bem definida, saber para onde a gente está indo, né? Para a gente poder fazer um plano ali, um caminho para seguir. A questão da comunicação, essa questão do aprendizado constante, né? E aí eu queria saber, o que você acha que podemos aí deixar para os nossos ouvintes? Além disso, o que mais que um empreendedor precisa correr atrás para desenvolver aí seu empreendedorismo? Sim, ter claro os objetivos da nossa empresa, né? Qual a nossa missão? Quais são os nossos valores, né? Onde chegar, né? Isso, nosso norte, para a gente conseguir fazer um planejamento estratégico, eficiente, mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Senão não tem jeito, né? Senão não tem jeito. Você vem trazendo muito isso para a gente, né? Porque a gente já tinha nossa missão, nossa visão, nossos valores, mas é isso que você vem trazendo para a gente, né? Vamos estar sempre lembrando disso, trazendo só para os seus clientes, mas deixando isso claro para os seus colaboradores, né? Então, quando todo mundo sabe quais são a missão, quais são os valores que a empresa está buscando, tudo se torna mais fácil. Sim. Fica claro para todo mundo a caminhada, né? E aí o empreendimento flui melhor. Verdade. E aí, Carlinha, tem uma coisa que você não falou, mas eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, né? Você deixou aí mais esse último recadinho para eles e eu vou deixar um também,
que, olha, gente, empreendedor tem que ter todas essas coisas que a Carlinha falou, tem que ter todas essas coisas que nós falamos aqui, mas tem que ter uma outra coisa também, que a Carla tem, a mãe dela, então, nem se fala, o pai dela também, mas todo empreendedor tem que ter, tem que cultivar. É ação, execução. Sabe? Não adianta a gente planejar, sonhar, estabelecer um objetivo, estudar, aprender a se comunicar melhor, se conhecer melhor, lutar, acumular aquele tanto de coisa e não agir, né? Então a gente precisa sair do lugar, a gente precisa caminhar. Então tudo isso é essencial nessa construção do empreendedor, né? Nessa construção do empreendedorismo. Mas também eu preciso ser executor. Eu preciso executar o que eu planejei. Eu preciso estar sempre de olho no lugar que eu quero chegar. Eu preciso aplicar as técnicas que eu estou aprendendo de comunicação. Eu preciso fazer com que seja útil o conhecimento que eu obtive sobre mim mesmo, sobre as minhas limitações. Então, gente, agir. O empreendedor que não sai do lugar, vocês me desculpem, mas não é empreendedor. É qualquer outra coisa, mas empreendedor não é. Verdade. Então, temos que pensar sempre nisso, porque não adianta a gente ter tudo isso que nós falamos aqui, né? Pegar tudo isso aqui e não fazer nada. Guardar na gaveta, ou não sair do lugar, não dar um passo. Né? Porque não é fácil, né, Carlinha? Aplicar as coisas não é fácil, né? A gente, igual você falou, tem coisa que a gente não gosta, tem coisa que esbarra numa limitação que a gente tem. Então, realmente, existem aí essas dificuldades todas, né? E a gente precisa sair do lugar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa agir de uma forma cada vez mais assertiva, de uma forma cada vez melhor, né, neste caminho de evolução, se eu estou aprendendo, então, é caminhar com um passo cada vez mais firme para que eu dê conta, né, de levar o meu empreendimento para um lugar de sucesso, igual a Carla está fazendo com a Nacional Persianas. E falando em Nacional Persianas, gente, sigam aí, ó, o perfil da Persianas. Olha aqui que linda a minha persiana, feita na Nacional Persianas, perfeita. Ela tem blackout, ela é perfeita, bate sol na minha janela. Eu amo a minha janela, mas bate sol aqui à tarde e eu preciso. Oi? É antialérgica. Ela é antialérgica, ela é linda, né, gente? Olha só. Então sigam aí a Nacional Persianas, entrem em contato para vocês saberem quais são as lojas afiliadas, para vocês poderem reformar a casa de vocês aí, deixar linda aí. Sigam para vocês poderem ter acesso às novidades. Carla está sempre viajando, sempre buscando novidades, sempre inovando, trazendo coisas novas para gente. Ó, gente, top, viu? Top das galáxias. Sigam aí. Isso aí, gente. No nosso Instagram tem postagem diária com novidades, com tudo que a gente vem produzindo. Se você é um cliente final, está querendo reformar, pode entrar em contato com a gente direciona para um parceiro nosso que vai te atender aí com toda presteza, cuidado e vai te dar todas as informações e a gente tem de tudo. A Priscila estava falando da persiana dela, que essa cortina atrás é da gente também. É de tecido, que hoje a gente não trabalha só com todos, a gente tem toda uma linha para cortina, tudo para cortina a gente tem hoje. E a gente tem que estar sempre, igual você falou, né? Tá inovando, tá buscando, tá agindo. Sim, saindo do lugar. E a mentoria vem me ajudando nisso, porque eu penso muito. Mas está me ajudando muito. Minha mãe é uma realizadora. Ela vai, quiser fazer, ela vai na hora. Sim. Mas a gente vai trabalhando, né? Através da mentoria, o que nos atrapalha e tudo se resolve. Tudo se resolve. Muito bem. Então, gente, eu vou deixar um abraço. Carlinha, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que suas histórias contribuíram aí para muita gente, incentivaram as pessoas, porque elas agora sabem que dá certo, né? Elas podem investir, que valem a pena
que é isso que faz, né? Essa soma de coisas é que faz uma empresa caminhar para frente, em vez de caminhar para os lados ou caminhar para trás. Então, agradeço muito a sua presença, a sua contribuição. E, gente, quinta-feira que vem, às 18h05, né? Nossa live de toda quinta. Espero vocês quinta-feira que vem para a gente continuar nessa nossa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, relacionamentos e vamos seguindo. Então, vejo vocês na próxima quinta. Carlinha, muito obrigada. Até a nossa próxima sessão de mentoria. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Pri? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Até a próxima quinta. Não percam a de quinta que vem. Tchau.